para falar sobre um assunto essencial na educação nos dias de hoje, é assunto que está em pauta. E a gente traz aqui, é lógico, a Bia Cardoso, presidente do Laboratório da Educação, para ajudar a gente a entender melhor a importância de se discutir esse assunto. Meninos e meninas, é necessário educá-los de forma diferente? Mais do que isso, o que hoje em dia a gente precisa estar muito atento na educação de meninos e meninas? Bia, tudo bom? Boa tarde. Tudo bom, prazer estar aqui com você, Pétria. Por que estamos falando sobre esse assunto hoje? Bom, primeiro com a sua barriga aqui inspirando, que vem um menino, eu acho que já tem bastante razão de ser. Mas enfim, a gente está aqui com esse assunto porque, de fato, eu acho que os tempos mudaram e a gente foi, à medida em que vai adquirindo conhecimento e a sociedade se desenvolvendo, a gente vai entendendo que existem certos estereótipos e certas coisas que fazem parte do eterno, a gente faz assim, sem muita reflexão, mas que isso tem consequências. Então, hoje, a gente sabe que é preciso pensar e conversar sobre a forma como a gente educa as crianças. E aí isso inclui diversos temas. Um deles é a relação, como a gente educa meninos e meninas. Deve ser diferente? Não deve? Quais são as implicações disso? Esse é um dos temas relevantes. Eu tenho aqui alguns dos textos que vocês já produziram a respeito disso, nessa pesquisa de educação, e a gente começa por algo muito básico, que eu vejo muitas mães discutindo também, a começar da cor, né? Uhum. A diferença já começa naquele momento em que você já coloca a cor azul para o menino, rosa para a menina, e quer colocar as crianças dentro dessas caixinhas. Já começa muito cedo, né? O brinco na menina logo que nasce. Eu coloquei logo o brinco, vou ser sincera, mas é tudo parte de uma cultura. A gente precisa, pelo menos, trazer consciência, pensar sobre isso. Exatamente. Eu também coloquei brinco na minha filha, mas há 28 anos atrás a gente não pensava muito sobre tudo isso. Algumas coisas eram mais naturais. Eu acho que não quer dizer que pode ou não pode. Assim, eu sempre insisto quando eu tô aqui, educar não é regra, não é uma coisa a priori. Educar é se relacionar com as situações, pensar sobre elas e tomar decisões, onde você considera o cenário, mas é preciso pensar. Então, assim, não é porque sempre foi assim que eu vou fazendo assim. Eu posso parar e pensar e dizer, bom, eu quero pôr brinco na minha filha por isso, por isso, por isso. Está autorizado, não existe uma regra do certo e do errado. O que hoje a gente sabe, é o que eu quero insistir aqui hoje, nesse tema, que diz respeito a vários outros, como a questão da diversidade, do preconceito, cai na mesma discussão. Mas é assim, a gente tem que ter em mente que todas as ações da gente, elas impactam de alguma maneira. Então, o que a gente propicia para a criança abre possibilidades, mas fecha possibilidades. Então, a gente tem que estar ligado para saber, ao menos não é o tempo inteiro discutindo e tirando a naturalidade. Isso é muito importante. Não se trata de tirar a naturalidade, a espontaneidade, mas de vez em quando fazer um balanço. Por isso que a gente tem um blog, onde a gente procura propor uma reflexão, descontextualizada, inclusive, da situação imediata que você está com a criança, para não ser uma coisa que te tolhe, né? Mas em alguns momentos do seu dia, ou da sua semana, ou do seu mês, é importante que você pondere e pense sobre situações que se colocam. Então, cor, você tinha perguntado sobre as cores. Eu preciso sempre levar as meninas para o rosa, os meninos para o azul? Será que eles não têm uma relação estética e um desejo e uma afinidade maior com uma cor ou com outra? Por que essas duas cores? E o que vem embutido nessa cor, para a menina principalmente? Vem embutido todo um conceito do para que ela está no mundo, que tira ela de um mundo da construção do conhecimento, da engenharia, da ciência. Será que é isso hoje, a gente vendo a sociedade como ela está e avançando e entendendo o potencial das mulheres? Então a gente precisa pensar. Realmente a gente precisa pensar. Fantástico. Me fala uma coisa, me incomoda um pouco aquela história, logo desde pequeno, pai e mãe, ou até, né, nos grupos, enfim, sociais, aquela história de tão cedo já ficar colocando, porque é o namoradinho, é a namoradinha. Aí eu tô falando de educação dentro de casa mesmo, não tô falando nem de escola, né? Mas também, lógico. E aqueles pais que já desde muito cedo já acham que a criança tem condição de elaborar e que já tem o namorado, já tem a namorada. Como é que você vê essa questão, Eu Bia? vejo isso muito preocupante, Pétria, porque eu acho que isso é uma coisa que também cresceu muito. Houve uma sexualização e uma
ampliação desse universo desde muito cedo. Então, as meninas hoje, com 10, 11 anos, já estão falando e discutindo assuntos e maquiagem, e estética e salto, que são coisas que, assim, o mundo, isso tem a ver com o mundo do consumo, com o mundo da comunicação. Eu demorei tanto pra me ligar nessas coisas, Pois eu fico pensando, porque tá colocando aí 10, 11 anos, não fazia parte Não, do nem pra mim. repertório da gente. Agora, eu acho que hoje faz, e essa coisa começa... É isso que eu tô querendo dizer, que a gente precisa pensar um pouco. Começa com esse tipo de brincadeira em casa. Elas não são inocentes. A gente começa a colocar ali elementos que vão direcionando a forma como a criança se relaciona com essas coisas desde muito cedo. Quais, Então, Bia? Quais isso, por elementos? exemplo, brincar de namoradinho desde muito cedo. Porque tem um amiguinho que ela se dá bem, não precisa entrar nessa linguagem. Quer dizer, ela está explorando o mundo das relações. As pessoas. As pessoas, ela está se descentrando de si, da mãe, do pai, do mundo imediato, ampliando o seu rol de relações. Isso é uma descoberta inteira. Para que colocar essa dimensão, que já é uma dimensão que dialoga com o mundo do adulto e não com o mundo da criança? Então é isso, a gente tem que estar ligado, escutando. O que é que ela está explorando? Passa pela cabeça dela isso? Não. A gente pode trazer novidades? Pode, mas é uma novidade que faz sentido? Por quê? É pra gente suprir o nosso prazer de brincar de que tem namoradinho. Pra quê? Isso vai trazer uma dimensão desnecessária. É um nome que nem se entende, a criança Exatamente. não tem. Tem até uma coisa engraçada. Acho que foi até um erro meu, mas assim, foi uma coisa engraçada que aconteceu essa semana e ela tem 2 anos, né? E ela adora abraçar os amigos, beijar os amigos, e beija na boca também, porque não, né, tá ali, quer fazer carinho. E a maioria dos amigos não tem o mínimo saco pra isso, Bia. Mas ela segue assim. Aí, esses dias, ela virou pra mim e falou assim, na hora de dormir, mamãe, você beija o papai na boca? Aí eu falei, eu beijo, ele é meu namorado, mas é isso? Ela nem entende o que é. Ela olhou pra mim como ela gosta de beijar, ela falou assim, mamãe, eu sou sua namorada. Eu achei tão bonitinho, porque é isso, assim. E aí me faz até te perguntar, porque não tem ainda, e vai demorar um pouquinho para ter essa capacidade de entendimento, né? Mas deixa eu te falar uma coisa. Nesse caso, Petra, eu acho que o certo era dizer isso. Porque é fato que você é namorada do seu marido. Então você está trazendo uma dimensão real. Isso é uma dimensão real. Legal. Vocês têm uma relação de homem e mulher e cujo nome é esse. Então você está ampliando o vocabulário dela, trazendo um conhecimento. O que eu estava chamando a atenção é quando a gente começa a colocar na criança... O rótulo. A necessidade dela ter um namorado. Aí ela não sabe o que é isso. Entendeu? Perfeito. Então, tudo bem, você realmente é namorada do seu marido e é importante que ela saiba. É concreto, né? É concreto. Legal. Eu até falei pra ela, você é filha da mamãe. Isso. Aí você dá um nome e tal. Muito legal. Fala pra mim, você tava comentando né, a gente falou de cores, falou dessa história de namoradinho. E os brinquedos, né? Eu vejo esse ser um problema ao longo da infância, né? Porque aí um pai que vê uma menina brincando de futebol, ou então o pai que vê o menino, pai e mãe, né? Brincando de boneca, já tem todo aquele medo. Como é que a gente tem que trabalhar essa questão dos brinquedos para eles, né? Então, aqui o brinquedo eu acho que é um ponto central, porque ali tudo está conjuminado, né? A expectativa dos pais, da sociedade, as empresas, o mundo do consumo e a pressão do comércio, né? Da venda, da criança como um público-alvo relevante. E aí vem toda uma glamourização, né, desses universos, muito o masculino e o feminino, que aí sim vai tolhendo a criança de fazer escolhas. No nosso blog, no todacriançapodeaprender.org.br, tem um post que eu tô querendo achar o nome aqui, não sei onde que ele tá. Eu tenho esse aqui. Que tem um vídeo. Deixa eu ver se é esse aqui. E nesse vídeo é muito interessante. É um vídeo que está em inglês, mas que a gente explica o conteúdo. É uma menina que está na loja e que o pai acha, ou o tio, sei lá, algum adulto que está com ela, filma a menina e ela está revoltada. Revoltada, por que eu sou obrigada? As meninas têm que ser de princesa e cor-de-rosa. Ela fala, uma criança não pode escolher? Ela não pode querer brincar com outra coisa? Então, assim, é muito verdadeiro, genuíno a revolta dela. Ela tem 4 anos, eu acho, pela aparência dela. Então, o que ela chama atenção e é pra gente prestar atenção? É assim, a criança, ela tá explorando.
E ela não tem esse rigor. Ela pode querer brincar de carrinho. E isso não tem nenhuma definição a priori social, uma conotação de que ela está fazendo escolhas já de futuro dela. Não tá. Ela está explorando. E de sexualidade, o que é pior, né? Porque é uma coisa que vai lá pra frente ainda, exatamente. Né? E se tiver também, que eu acho que é uma outra coisa, quer dizer, se tiver subentendido ali um desejo, a gente também tem que respeitar. E a gente também tem que dar espaço para isso, em vez de simplesmente cortar e podar. A gente tem que dialogar com a situação real que acontece. Então, não oprimir e dizer para você é só isso, para você é só aquilo, é esse aí. É muito importante, porque as crianças, elas estão em plena descoberta do mundo. E o que elas querem é explorar. É tão bonitinho esse vídeo, eu tinha assistido já há um bom tempo. Vou até tentar mandar aqui pra Camila pra ver se eles conseguem tirar o áudio pra gente. Mas ela falando, ela indignada, ela deve ter isso mesmo, uns 3, 4 anos. Pequena. E falando, fazendo uma crítica à sociedade, falando por que eu tenho que brincar de princesa. E aí como é que você vê essa questão? Eu até dei pra escola da minha filha, comprei pra ela e dei pra escola um livrinho muito bonitinho que é Histórias de Ninar para Meninas Rebeldes. Que conta, são 100 histórias de mulheres, são histórias bem curtinhas. A autora, ela resume histórias de mulheres legais na história. Então fala da Frida Kahlo, fala da Malala, Coco Chanel, Hillary Clinton, fala de várias mulheres legais. Você acha que esse tipo de literatura pode ajudar a desmistificar um pouco a questão de gênero? Porque traz mulheres super fortes, com papéis até então estigmatizados masculinos, muitas vezes. Pode ajudar? Tem literatura que ajuda a gente a trazer mais riqueza, nesse sentido que eu queria que você falasse. Então, eu acho que sim, porque justamente a gente está despertando para essa problemática toda. E a gente tem que estar entendendo, quer dizer, todos os assuntos que estão em pauta hoje, eles estão conectados. Por exemplo, tem um post nosso aqui que vai mostrar como as mulheres, elas têm uma carga horária muito maior do que os homens, elas recebem menos do que os homens. Enfim, toda essa discussão da desigualdade de gênero no mercado do trabalho. Que é real, assim, é estatística, inclusive. Isso, né? Isso está conectado com o quê? Com a educação. É por isso que é importante a gente falar sobre isso, e é por isso que é importante a gente parar para pensar no dia a dia da interação com as crianças. Por quê? Porque essas coisas, elas são esse conjunto de espaços e orientações que a gente dá para as crianças que vai gerar uma sociedade permissiva para que se trate diferente a mulher e o homem. Né? Quando a menina assiste em casa que o pai não faz nada e a mãe, quando ele lava uma loucinha, acha lindo e aplaude, ela está ensinando para a menina que é mesmo extraordinário ele fazer isso em vez de estar na rotina. Então, esses assuntos, eles estão todos interligados. Quando você lê para sua filha um livro que tem um conjunto de exemplos, é importante. Desde que, eu quero chamar a atenção também, a gente não faça a curvatura da vara para o outro lado, que você acaba, então, desvalorizando todo o resto. Não. A gente está querendo abrir espaço para que a sociedade pense que não há razão de ser para ter desigualdade de gênero, que as mulheres são tão competentes quanto, e que a sociedade precisa ajustar algumas coisas para que isso seja possível. Então, eu acho que é sem uma certa... sabe, uma idolatria da ideia de que só as mulheres... Não, eu acho que a gente tem que mostrar que é igual. Os homens são competentes, as mulheres são competentes. É isso que a gente precisa abrir espaço. E quando elas podem brincar com qualquer brinquedo, elas também podem se vincular à ideia de construção, de ciência, de exploração, que é isso que elas vêm sendo tolhidas. Quer dizer, as meninas, historicamente, não tanto hoje em dia, mas... historicamente, foram tolhidas dessa possibilidade. As poucas que iam é porque elas superaram restrições, né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que sim mostrar que há igualdade, que ela pode tanto quanto o menino. Demais. Também queria te perguntar, e esse ponto que você falou até da vara para o outro lado, porque aí começam essas discussões, aí você não pode mostrar um fogãozinho para a menina. Também aí você não pode mostrar uma vassoura para a menina. Não, ela pode jogar bola, pode brincar de culinária, pode brincar de rosa, de azul. Permitir, é liberdade, não
é um modelo mental, né? Por que pra ter um a gente tem que excluir o outro? Não tem necessidade disso. Sabe que há um tempo atrás, bastante tempo atrás, eu li um livro, vamos ver se eu vou lembrar de tudo, mas é um livro muito interessante, que era uma pesquisadora de Harvard até, eu acho. Não vou lembrar o nome dela, que é difícil. Chama o Cérebro Feminino. E é um livro que assim, há muito tempo já, ela foi estudar o cérebro feminino para provar que ele era igual ao do menino. E que era tudo igual e que era só uma questão de educação. Só que ao estudar, ela falou, não é igual. E aí ela percebeu que há muitas diferenças, que são diferenças hormonais. É um livro de neurociência, é um livro científico. E ela descobriu que não, porque a maneira como o cérebro ele é embebido dos hormônios é diferente. E isso gera reações e interações diferentes. Então é muito interessante, porque ela é a favor da igualdade de gênero, mas ela foi lá para provar uma coisa, com a pesquisa ela viu outra e ela fala, bom, a gente tem que respeitar as características e a identidade de cada gênero. A gente tem, eles têm testosterona muito mais do que a gente tem progesterona e qualquer outro. Enfim, a gente é embebido de outros hormônios, então isso gera uma relação diferente. Porém, isso não quer dizer que no mundo social e da construção cultural nossa, a gente tenha que ter oportunidades diferentes. Maravilhoso, Bia, maravilhoso. O Igor, ele faz uma pergunta pra gente. Ele tá em Santo André, na região da Grande São Paulo, e ele fala, eu gostaria de saber a opinião da Beatriz sobre armas de brinquedo. Ele diz, quando eu era criança, não podia sequer simular que estava com uma arma na mão, que a minha mãe me repreendia. Hoje em dia, eu acho que essa proibição foi importante para eu aprender a lidar com a agressividade. Olha, Igor, também é uma pergunta importante e difícil de dar uma resposta fechada. Eu, particularmente, acho que é preciso sim prestar atenção e que fomentar essa brincadeira, ela tem por trás ela valoriza uma dimensão de violência e hoje nós estamos numa sociedade onde há muita violência e a gente sabe que essas coisas estão conectadas. Então, da mesma forma como a gente está chamando a atenção que rosa e azul, brinquedo de menino e de menina, esporte de menino e de menina, tudo isso impacta também. A arma tem a mesma característica de simbologia, de que a criança está, então, entendendo que é legal brincar de matar o outro. Não é legal brincar de matar o outro. Porém, é preciso falar sobre armas, porque elas existem, né? Eles estão assistindo guerras próximas no nosso mundo atual, horríveis. Então, a gente precisa achar um jeito, não é a proibição ou a liberação, mas é conversar sobre e ponderar com a criança. E desde sempre. Desde sempre, quer dizer, falar, ela pode brincar, mas você tem que conversar com ela sobre o que tem por trás. Ela vai assistir uma reportagem sobre uma guerra, você vai falar que essas coisas estão conectadas. Enfim, informar e interagir com a criança. Aí as coisas você pode trazer tudo para ela. Bia, agora uma esfera extremamente importante também é o papel das empresas, porque a gente vive, você começou aqui falando da história que a gente vive numa sociedade de consumo, né, e tem isso por trás e é forte, e a gente sabe que a gente lida aqui também na CBN com muitos formadores de opinião, com muitos executivos que estão trabalhando, inclusive nessas empresas que são responsáveis aí por, de certa maneira, manter, mas também tem uma oportunidade super valiosa de transformar essa questão, né? A gente está falando desde aí de empresas de brinquedo, a gente está falando de pessoas que pensam literatura, por exemplo. Fala um pouquinho disso para mim, até vocês têm um post aí sobre o Lego, né, no blog. Conta um pouquinho para mim também sobre esse recorte que é tão importante. Então, eu ia mencionar justamente esse post do Lego, chama Lego com Meninas Mais Ousadas. Que é bem interessante, assim, claro, a Lego é uma empresa um pouco diferenciada, porque ela já nasce com uma proposta educacional muito interessante. Outras empresas, eu acho que é um jogo um pouco contraditório às vezes, elas querem manter e vender, ao mesmo tempo elas percebem no mercado novidades e elas incorporam, e com isso abre brecha para transformação. Então as coisas não são lineares, elas são contraditórias e assim a sociedade vai avançando. Mas o Lego tem um exemplo bem claro disso. Uma menina escreveu uma carta para eles dizendo por que para as meninas não tinha tantos brinquedos que eles ofereciam para que elas pudessem explorar algo menos feminino. Ela queria explorar algo menos feminino. A resposta do Lego foi criar um movimento
onde eles anunciaram, isso foi em 2014, se eu não me engano. Elas anunciaram uma linha de brinquedos que está longe das princesas, das sereias e das fadas, e é para fomentar o desenvolvimento de mulheres cientistas, químicas e tubos de ensaio. Então, é uma resposta que vem do quê? De uma menina que se manifestou, né? A empresa percebeu que há um novo espaço na sociedade, ocupa e transforma isso em algo produtivo. Então, esse jogo é interessante, porque a sociedade, na medida em que ela traz, por exemplo, agora a gente está trazendo essa discussão, isso vai empurrando fronteiras. As pessoas que estão no marketing das empresas, elas vão falar, opa, aqui tem um negócio, acho que eu vou ficar meio fora do meu tempo se eu não incorporar que as meninas também podem brincar de coisas que não são só cor-de-rosa e só de menina. Então, é assim que a coisa vai andando. Não é linear. As empresas, elas têm... claro que elas têm o lado comercial, elas vão fazer campanha, elas vão querer vender, mas elas não são bobas. E elas, para estarem na linha de frente, elas vão ter que dialogar com tudo isso. E assim vai andando para frente. E sabe que uma reflexão, enquanto você falava aqui, me chama muito a atenção, porque se a gente for olhar para o ensino infantil, né, para as crianças... Eu acho que a maioria esmagadora de quem leciona são mulheres, né? E a gente vê na própria mulher também isso muito arraigado, né? Não é só o homem que é machista, a mulher é muito machista também, né? Tem remédio para isso? Realmente é uma profissão cada vez mais se tornou feminina. Curiosamente, eu fui dar uma palestra aqui na Secretaria de Educação de São Paulo, da Prefeitura, e era com coordenadores, mas tinha um número significativo de homens. E eu fiquei muito feliz de ver legal. Isso. Eu até falei na plateia que é muito legal ir para um espaço feminino e você vê que começa a ter a presença masculina, porque faz falta. Uma vez eu participei de um evento lá no Clinton Global Initiative, lá nos Estados Unidos. Era um grupo para discutir ciências. E onde tinham uns pesquisadores que apresentaram uma pesquisa mostrando que o fato da profissão ser cada vez mais feminina teve um impacto muito grande no desenvolvimento da área de ciências. Porque as mulheres eram as professoras e elas davam menos importância para toda a parte de ciências e matemática. E isso estava impactando o desenvolvimento da sociedade como um todo. Então, olha que interessante. Como tudo é o que a gente está dizendo. Tudo tem causa e consequência. Então, na hora em que a profissão fica feminina, você tira um tipo de perspectiva, fica menos presente. Então, a gente precisa se mexer para poder entender isso e para poder fazer com que as mulheres também percebam que é papel delas fomentar as ciências, assim como se fosse um professor homem. Então, é muito interessante você ver como as coisas estão todas conectadas, né, interligadas. Nossa, e a gente nem falou, acabou o quadro. Eu vou te deixar aqui mais um pouquinho. Porque eu tenho uma pergunta muito importante que eu preciso fazer aqui a respeito dos meninos, falando disso, que é a história do menino que é ensinado a não chorar, a repreender sentimentos. Eu preciso fazer essa pergunta para você, então eu vou fazer agora, o Repórter CBN. O quadro acabaria aqui, mas a Bia vai ficar um pouquinho mais com a gente para responder só a respeito dessa questão pontual também da educação dos meninos, tá? Que eu acho muito importante. A gente vai para o Repórter e já volta. Com Beatriz Cardoso, presidente do Laboratório da Educação, coordenadora também desse blog maravilhoso Toda Criança Pode Aprender, falando pra gente hoje a respeito da educação para meninos e meninas. A gente está discutindo aqui se é preciso educá-los de maneira diferente, ou o que a gente precisa prestar atenção hoje em dia, cada vez mais a respeito dessa educação. E a gente deixou a pergunta antes do repórter, eu retomo aqui essa pergunta, que é uma questão muito importante na educação das crianças e dos meninos, principalmente. Bom, as meninas que são educadas a serem educadinhas, né? Aquela coisa de cruzar a perna, enfim, de ser quietinha. Isso que é valorizado, o comportamento princesa. E principalmente a relação dos homens, que são muito tolhidos nos sentimentos. Menino não chora, menino tem que guardar. A gente vê documentários aí sendo lançados. Outro dia eu estava conversando com a Nadine Gassman, da ONU Mulheres, que participou lá da produção de um documentário falando sobre essa questão também muito opressiva para os homens, né? Que, do outro lado, vai gerar uma sociedade muito violenta, porque, para algum lugar, esse homem tem que canalizar essa violência, essa dor, essa emoção que existe nele. E aí eu queria te perguntar a respeito disso. Como é que é para você, como educadora, como é que é avaliar outros educadores que trabalham esse assunto?
Então, Petra, essa questão é chave e ela vai tangenciar vários aspectos. Um deles é que a gente estava falando da curvatura da vara, né? Eu sempre me preocupo muito. Óbvio que eu sou a favor de que as mulheres precisam ganhar mais espaço e ter essa liberdade de desenvolvimento, mas não pode ser em detrimento dos meninos. Hoje a gente percebe que há um certo desequilíbrio, inclusive das mães jovens, nos casais jovens. O pai está um pouco sem lugar, ele não foi ensinado a fazer nada do que se pede dele hoje. E a gente não presta atenção nisso, a gente pede, que eles respondam de forma diferente, sem que eles tenham tido oportunidade de aprender a ser diferente. E elaborar também. Né? Então, nós temos que realmente prestar atenção. E o que é mais interessante é que, quando a gente pensa nessa questão que você está trazendo, quer dizer, o menino, a gente tem até um post aqui que é de um parceiro nosso, o Catraquinha, é na parceria com eles que a gente publicou isso. Quais são as frases que a gente não deve dizer para os meninos? Um pouco para chamar a atenção das mães. Presta atenção, isso daqui tem um impacto. Que é o seguinte, as maiores vítimas dessa educação dos meninos, sabe quem são? As mulheres. Claro. Por quê? Porque a gente tem um índice de violência, claro que mais em comunidades mais vulneráveis, onde há menos educação, mas existe um problema real que a gente vive, é que essa educação que a gente consagra para os meninos, ela volta contra as mulheres. Porque a violência contra a mulher é grande, a falta de diálogo entre os casais é grande. A dificuldade de lidar com a emoção, ela vai impactar imediatamente a família, quando ele constitui família. Então, a gente precisa parar para pensar exatamente porque isso diz respeito a todo mundo. E a gente precisa entender que o menino, ele tem que aprender a expressar a emoção dele e que ao lidar com a sua fragilidade, não quer dizer que ele é um covarde, que ele é um fraco, que ele não dá conta do recado. Ao contrário, quanto mais ele sabe lidar com a fragilidade, mais forte ele será. Porque ele vai responder e dialogar com a fragilidade e não sair apelando para uma solução alternativa, porque ele é incapaz, ele está bloqueado. Então ele sai ou na agressividade ou na negação, que é uma outra coisa. Quer dizer, o cara não pode lidar com a emoção, ele tem que negar o que está acontecendo. Isso impacta a vida de um casal. Então, é só para a gente ver como tudo que a gente propicia para as crianças desde pequeno tem tudo a ver com o futuro. Fala um pouquinho para mim dessas frases que a gente não deve dizer. Isso eu acho que é tão importante. Olha, tem um post que a gente publicou, que é junto com o Catraquinha, né? Que é assim, a gente chama a atenção de algumas das frases. Vira homem, moleque. Menino não chora. Isso é coisa de menina. Engole esse choro. Não pode chorar. Você tem que dar a sua palavra de homem. O que quer dizer isso, né? Você já é homem e não pode fazer isso. Para com isso. Parece mulherzinha. Parece mulherzinha. Isso você vai tirando dele a capacidade de entrar em contato com sentimentos, com a compreensão do mundo, com expressão autêntica. Ele vai ficando sem saída. Então a gente também tem que olhar. E vai ficando também um ser extremamente julgador do que é ser mulher. Porque você vê aí várias frases que são super comuns da gente ouvir. Isso é coisa de menina, parece mulherzinha. Eu vi até teve um acho que foi ano passado, que foi super elogiado e republicado nas redes sociais. Também foi uma campanha publicitária com meninas, foi isso nos Estados Unidos. Acho que foi até durante o Super Bowl que eles passaram essa propaganda com meninas falando de coisas de meninas. Então as meninas batendo, fazendo boxe. Eu já vi. Você vê, é super bonito, assim, é lógico, tem uma montagem toda, publicitária, mas é muito legal para ver que não tem. Esse é o ponto, né? Que é toda a nossa conversa. Não tem a coisa de menina, não tem a coisa de menino. Apenas parem com isso, né? E entender que se as meninas sofrem, isso tem um impacto social, de que elas são postas no lugar de princesas e cor-de-rosa e glamourosas e que serve o outro. Os meninos sofrem com esse outro lugar em que ele é posto. Então, o correto é a gente chegar num lugar em que a criança possa ter maior liberdade para construir o seu estar no mundo e que ela aprenda os códigos sociais, óbvio. Ninguém está dizendo aqui explode tudo, não existe mais regra. Não, muito pelo contrário. Mas sem que isso seja uma opressão e deixe sem saída. Tanto para a menina quanto para o menino. Né? Tem hoje saiu no Estadão, eu estava lendo antes de vir para cá, tem um artigo sobre um menino, é sobre o crochê, os trabalhos manuais nas prisões. Tá. Mas aí, eles colocam um box sobre um menino que tem 11 anos, que ficava vendo a avó e a tia fazer crochê. E ele ficava ali interessadíssimo. Aí pediu para elas ensinarem, ele se apaixonou pelo crochê.
E aí ele criou um espaço no YouTube, um canal no YouTube. Ele tem 21 mil seguidores. E ele disse que ele sofreu bastante bullying na escola e que ele foi muito criticado, que isso era coisa de mulher. Mas ele falou, olha, eu gostava tanto. E agora eu tenho 21 mil seguidores e eu ensino as pessoas. E é tão bonito o que eu faço. Que ele foi. Mas quantos meninos têm coragem de enfrentar sozinhos e quantos não desistem? Você vai contar com a personalidade de cada um? É complicado. A gente tem que pensar nas estruturas de educação, escola, família, espaços públicos. Como que a gente pode criar um espaço para que ele tenha essa liberdade? Então, até, última coisa. Responde para uma mãe amiga minha que esses dias estava comentando comigo. Ela tem 2 filhos, um menino e uma menina. E a gente estava falando a respeito de balé e tal, de pôr na dança, nananã. Ela falou, eu queria pôr meu filho na dança. Será que eu posso? Qual que é a resposta, Claro Bia? que ela pode, desde que ele queira. Porque também é outra coisa. Se é um desejo da mãe que o filho faça balé e ele não quer, aí é complicadíssimo. Ótimo. Então, ela também, porque ela tem lá a visão dela de que menino tem que fazer tudo, pode tudo, o menino às vezes não quer. Ele quer brincar de carrinho. Ou a menina não quer, ela quer brincar de fogão. Então, assim, tudo depende de escutar e dialogar. Respeito. Bia Cardoso aqui com a gente hoje no Revista Responde, como criar nossos filhos. Bia, super obrigada. Vamos ver se a gente consegue se ver aí antes do bebezinho, né? A gente vai com certeza. Bia, obrigada. Eu que agradeço. Uma ótima semana para você. Agora 1h41.